Olá pessoal, mais uma aula de língua portuguesa. Hoje falaremos sobre o uso de dois pontos. Vamos lá então? Este assunto que às vezes dá algumas dúvidas, mas eu tenho certeza que aqui nós vamos esclarecer bastantes coisas. Olha só, dois pontos. Os dois pontos, está aqui o sinal gráfico, tá? Para você lembrar, representam um sinal gráfico que faz parte dos sinais de pontuação. Na produção de textos, eles marcam uma breve pausa no discurso. Então ele serve para dar uma breve pausa, a princípio, tá? Então geralmente são utilizados antes de uma explicação, geralmente. Então, quer dizer, não são todos os casos, mas na grande maioria, né? Ou esclarecimento. Após vocativos, quem não lembra ou não sabe o que é vocativo, vocativo, o próprio nome diz, de evocar, chamar. Então, por exemplo, você fala, menino, pare de fazer isso. Qual o nome que você usou para evocar, para chamar? Menino. Então esse é o vocativo, aquele que você usa como chamamento, né? Em sínteses, né, que são aquelas conclusões de ideias, ou resumos, citações, quer dizer, vai colocar como a pessoa falou, tá? A fala de determinada pessoa. Aqui as falas, né, discurso direto, que são as chamadas citações em alguns casos. Enumerações, quando você vai enumerar determinadas situações, exemplos, dentre outros. Vamos já aqui para o prático para você entender. Ó, usos dos dois pontos. Exemplos. Para compreender melhor o conceito desse sinal de pontuação e saber quando e como usá-lo, segue abaixo alguns exemplos. Primeiro, nas explicações ou esclarecimentos. Então você pode usá-lo quando você vai explicar alguma coisa ou esclarecer alguma coisa. Então aqui, ó, o empreendedorismo corresponde a um conceito novo que inclui conceitos essenciais. Vou colocar dois pontos para poder explicar o que eu acabei de dizer, tá? Ou esclarecer o que eu acabei de dizer. Então, ó, a proatividade e a capacidade de criar algo inovador, tá? Então, olha só. Então, o que são os conceitos essenciais aqui? Eu expliquei agora depois de dois pontos. Mas antes de explicar, eu coloco ali os dois pontos e inicio a explicação, tá? Então ele serve para isso, para explicações ou esclarecimentos. Usamos também nas sínteses ou resumos. Então, por exemplo, ó, no Brasil o problema da violência aumenta a cada dia. Por isso, a maioria dos cidadãos do país tem medo de sair de casa. Aí ele vai resumir, tá? A síntese ou resumo, elas são basicamente a mesma coisa. Você vai concluir algo em poucas linhas e vai trazer aquela ideia ali sinteticamente, tá? Então, olha só, em resumo, aí abro dois pontos, porque agora eu vou demonstrar minha síntese ou meu resumo, e aí eu falo de forma resumida a ideia, ó, a violência e o medo crescem no país. Então eu coloco muitas coisas, mas de repente eu quero que o meu leitor, ou quem está escrevendo quer que o leitor, ele capte aquela mensagem em poucas linhas, de uma forma resumida. Então você coloca em resumo, né, ou em síntese, coloca os dois pontos e aí coloca ali a ideia de forma bem resumida, de forma bem sintética. Outra coisa que nós podemos usar, em outra situação que nós podemos usar os dois pontos. 3. Nos discursos diretos. O que é discurso direto, para quem não lembra? Você tem um discurso direto e um indireto. O direto é você colocar ipsis literis como a pessoa falou, ou seja, é exatamente como a pessoa disse. Então você reproduz as palavras segundo a pessoa proferiu pela boca dela, tá? O indireto, já você não coloca as palavras exatamente como a pessoa falou, mas você coloca da forma que você acha melhor, explicando o que ela disse, tá? Então você fala, fulano disse que, e aí você coloca da sua forma, tá? Ou parafraseando, ou de alguma coisa desta forma. Então, o discurso indireto é alguém contando como a outra pessoa falou, tá? Enquanto o discurso direto, ele não se coloca a tentar explicar. Ele simplesmente para um pouco, coloca a fala da pessoa exatamente como foi, e isso é o chamado discurso direto, mas ele não mexe nenhuma das palavras, tá? Então, por exemplo, após ouvir atentamente a pergunta da professora, José respondeu, ó, dois pontos, porque agora eu vou iniciar discurso direto. Eu coloquei aqui, pessoal, um travessão indicando como se fosse na outra linha. Mas se for na mesma linha, você pode colocar entre aspas, tá? Não estou preparado para a prova, tá?
Então veja que aqui eu coloquei exatamente como José respondeu. Mas vamos supor que se fosse indireto, aí não precisaria dos dois pontos. Então colocaria de que forma? José respondeu que não estava, ó, já ia mudar aqui o verbo, né? Não estava preparado para a prova. De uma forma mais simples, né, o mais perto possível, ainda haveria alguma mudança, porque eu explicaria como ele disse, então seria discurso indireto. Mas no direto você não tem esse problema, porque você abre com dois pontos, vai para outra linha, coloca ali o travessão, indicando que é a fala da pessoa, ou seja, discurso direto, e coloca exatamente como ela disse. Ou, se for na mesma linha, dois pontos, abre aspas e coloca a fala da pessoa. 4. Citações. Citações, pessoal, são as questões literárias. Então você vai usar a expressão de alguém muito conhecido, e isso é o que nós chamamos de citações. Por quê? Quando você vai usar um trabalho, você não pode pegar a palavra da pessoa, as palavras daquela pessoa, e dizer que são suas. Isso seria plágio. Então o que você faz? Você faz a citação, indicando de quem é aquela fala, tá certo? De um pensador importante, de pessoas aí que têm relevância no nosso meio. Ó, já dizia o poeta português Fernando Pessoa. Aí, ó, dois pontos, e vou colocar a citação dele, a frase dele, ó. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então veja só, eu coloquei uma citação de uma pessoa muito conhecida. Eu não ouvi essa pessoa falando, mas eu li o que essa pessoa disse. Então isso para mim é uma citação literária. E aí para isso eu abro dois pontos, coloco entre aspas e coloco exatamente como a pessoa disse, tá? 5. Nas enumerações, nós também usamos dois pontos, tá? Os planetas do sistema solar são. Então agora eu vou enumerar quais são os planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então ali eu enumerei. Poderia ser em outras situações. Então, por exemplo, eu penso sobre essa situação isto, né? Dois pontos. Número 1, aí você vai enumerar. Fala que eu achei. 2, aí você fala outra coisa que você achou. 3, aí você fala outra coisa que você achou. Tá? Então você pode fazer para enumerações, coisas que você vai enumerar. Ele falou assim: olha, eu vi 3 coisas quando eu viajei. 2 pontos. Aí você fala: vi o mar, vi balneários e vi salões de festa. Então você vai enumerar as coisas, você usa 2 pontos. Também você vai usar nos exemplos, tá? O substantivo é uma classe de palavra que nomeia os seres. Por exemplo, aí você tem que colocar 2 pontos. Casa, carro, móvel. Mas, professor, eu já vi colocar vírgula. Pois é, pessoal, mas pensa aqui, ó. Você vai ter que colocar a separação entre os termos entre vírgulas, ó. Então, você vai colocar uma vírgula aqui, vai ficar meio confuso. Então, para você exemplificar, eu aconselho você usar 2 pontos, depois você coloca os exemplos que você quiser. Então, a matemática, na matemática há assuntos complicados. Por exemplo, aí 2 pontos, aí você coloca os assuntos que acha complicado na matemática, ou na língua portuguesa, ou na história, na geografia, não importa, tá? Após vocativos, após, tá? Número 7, após vocativos. Então, ó, senhora Dayana, 2 pontos. Podemos participar do evento na sexta-feira? Então, após vocativo, você também usa 2 pontos, tá? Senhora Dayana, você sabe, com vocativo, porque é o chamamento, a evocação do nome da pessoa ou a forma como se chama determinada pessoa ou algum ser, né? E aí você usa o chamado vocativo, tá? Diferença entre 2 pontos e ponto e vírgula. O ponto e vírgula indica uma pausa maior, tá certo? Então, quando você precisa de uma pausa maior, você quer demonstrar que você não encerrou a frase ainda, você só está dando uma pausa e precisa de uma pausa maior, você usa o ponto e vírgula, tá? A vírgula é uma pausa rápida e o ponto e vírgula é uma pausa maior. Mas aqui a questão é a diferença entre o ponto e vírgula e os 2 pontos. Então, veja, o ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto, separando orações, ideias ou elementos textuais, tá certo? Então ela é uma pausa, mas uma pausa um pouco maior do que outros, tá? Que a vírgula, mas também menor que ponto, tá? Ponto e vírgula serve para separar isso aqui também, tá, pessoal? Orações,
ideias, elementos textuais. Orações você sabe que são frases com verbo, né? Ideias você sabe, né? Para separar, separa por vírgula. Ah, eu penso que você deve parar de conversar, vírgula, continuar a estudar, vírgula, terminar os seus objetivos. Então você vai separar as ideias em vírgulas, tá certo? Ou ponto e vírgulas, se você precisar de uma pausa maior. E elementos textuais, que você sabe, pode ser separado também por ponto e vírgula. Os dois pontos, eles já indicam outra coisa, ó. Eles indicam uma pausa mais breve. Então, se você precisa de uma pausa maior que a vírgula, use o ponto e vírgula. Porém, se você quer uma pausa mais breve no discurso, utilizado nos discursos diretos, explicações, citações, enumerações, dentre outros, você usa os dois pontos. Claro, você tem que parar. Então, por exemplo, eu senti várias coisas. Por exemplo, aí você vai ter que dar uma pausa, porque você tem que colocar os dois pontos. Você não pode ler corrido. Então, por exemplo, aí 2 pontos, aí você vai falar o que você sentiu. Então, veja que aqui é uma diferença. O ponto e vírgula é uma pausa maior quando você precisar, e os 2 pontos é uma pausa mais breve, porém indicando já que aí vem um discurso utilizado em discursos diretos, explicações, citações, enumerações, dentre outros. Beleza, pessoal? Espero que possa ter colaborado com vocês. Espero que você tenha aprendido. Fique com Deus. Até a próxima.